Outra mentira. É uma barreira do tipo social. Então a gente não comunica o Evangelho aos mais ricos porque acha que os ricos já têm tudo. Tem tudo materialmente, mas a alma está seca, está morta, está vazia. Há barreiras também que impedem as pessoas de chegar a Deus, do tipo denominacional. São aqueles que dizem: se você for na minha igreja, lá Deus age, lá a coisa acontece, lá o fogo desce. Então você tem que ser da minha igreja. Engraçado, eu não leio na Bíblia que para Deus falar com alguém você precisa passar por uma igreja. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas as pessoas insistem dizendo que esta igreja aqui tem mais poder do que aquela igreja lá. E sabe qual é a conclusão? De onde elas tiram essa conclusão? Elas tiram essa conclusão através de contagem numérica. Igreja que tem 1000 membros tem mais Deus do que uma igreja que tem 100 membros. Igreja que tem 5.000 membros é mais poderosa espiritualmente do que uma igreja que tem 50 membros. Onde é que está isso na Bíblia? Que a contagem numérica confere poder e autoridade espiritual. Mas é uma barreira. Então existem tantas dificuldades para as pessoas se aproximarem de Deus, que elas acham Deus complicado demais, difícil demais. Mas não é que Deus é difícil, é que a igreja é difícil. Paulo mostra que existe livre acesso ao Pai, livre. Basta crer em Deus, em Cristo como Salvador, e nada mais do que isso. Basta você entrar no quartinho, fechar a porta do seu quarto, ficar lá com Deus quietinho orando, e você tem livre acesso ao Deus do universo. Está escrito na Bíblia. É simples. Porque o acesso, queridos, é dado pela fé. Dado e garantido pela fé. Não é o meu esforço que dá acesso a Deus. Não é o meu ranking espiritual de acertos que dá acesso a Deus. Não é a minha fidelidade a uma denominação ou igreja religiosa. Não são minhas boas obras que dão acesso a Deus. Não é o cumprimento daquelas enormes listas de regras não bíblicas que as igrejas jogam na cabeça das pessoas para elas cumprirem. E se não cumprirem, Deus não vai fazer nada. O livre acesso a Deus é dado por Jesus. O livre acesso a Deus é dado a qualquer um na hora que quiser. Entrar no seu quartinho e falar com Deus. Você vai ter livre acesso a Ele. Aqui ou no seu quarto. Dentro do seu carro dirigindo. Embaixo de uma árvore. Na praia. Em qualquer canto. Livre acesso. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Deus vai escutar do mesmo jeito. Amém, querido? O acesso a Deus quem dá é Cristo. Não é as pessoas. Não são as pessoas que dão acesso a Deus. Não são os pastores. Não são mandamentos fora da Bíblia. Não é você pertencer a esse grupo religioso ou aquele grupo religioso. Então, dias melhores virão quando a gente parar de acreditar que viver com Deus é difícil, que viver com Deus é complicado, que se eu crer nele, isso tem que vir acompanhado de uma dúzia de exigências. Tem que parar de acreditar nisso. A gente tem que voltar à simplicidade do Evangelho. Queridos, o Evangelho é simples, simples, leve,
Jesus disse: o meu fardo é leve. Por que o Evangelho é simples? Porque Jesus diz: quem acreditar em mim, eu farei nele morada. Eu e o Pai faremos nele morada pelo Espírito Santo. E o Espírito ensinará a você todas as coisas a meu respeito, fará você lembrar de tudo que eu disse. Simples. Fácil. E dias melhores virão, ou dias melhores, aliás, estão garantidos para quem já é filho de Deus. Paulo termina dizendo: agora vocês são membros da família de Deus. Deixa eu fazer uma ressalva, porém. No meio popular, no meio não cristão, todo mundo costuma usar essa frase: eu também sou filho de Deus, eu também mereço. Eu também sou filho de Deus, eu também posso. Eu também sou filho de Deus, eu também quero. Só que esse filho, eu sou filho de Deus, é uma concessão que só Deus pode dar. E não uma coisa automática que você nasce com ela. Quando você nasce, você é filho do seu pai, da sua mãe, não de Deus. Para ser filho de Deus, a Bíblia diz, você tem que se tornar filho de Deus. Você não nasce automaticamente filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1:12, diz assim: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas qual é a principal razão da esperança cristã por dias melhores? É justamente a doutrina da adoção. Significa dizer que Deus nos tornou filhos porque Ele nos adotou. Porque Deus só tem um filho, que é Jesus. Jesus é o único filho de Deus, o unigênito filho de Deus, o único gerado. Agora, e nós? Se não somos o filho unigênito de Deus, o que nós somos? Você vai ver no Romanos 8,15: porque vocês não receberam um espírito que os escravize para temerem novamente, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos Abba, ou Papai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito humano que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Muito bem. Segundo Paulo, nós só somos filhos de Deus porque Deus nos adotou na família dele. Quando? Quando pela fé nós dissemos a Jesus: Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados e crer em Ti como meu Senhor e Salvador. Nesse instante em que você pessoalmente e sozinho disse isso, Deus te adotou na hora como seu filho. E algumas coisas aconteceram a partir daí, ou vão acontecer. A primeira delas: você não precisa mais ter medo de Deus. Eu sei que há muita gente na igreja que ainda tem medo de Deus, infelizmente. Não sabe que sua posição é de filho.
Por exemplo, furo o pneu do carro de manhã na segunda-feira, a pessoa põe a mão na cabeça e diz: será que eu pequei contra Deus porque eu não fui na igreja ontem de manhã? E Deus furou o pneu do meu carro para dizer: estou puxando sua orelha, você, seu moleque, porque você não foi na igreja ontem. Agora eu furei o pneu do seu carro para você gastar tempo, para você chegar atrasado no trabalho, para você dar mais valor à igreja. Deus não é isso, não. Aliás, Deus não age assim, gente. Agora, tem muita gente que diz que Deus é assim. Não precisamos ter medo de Deus, em momento nenhum, por nenhuma razão. Olha o que Paulo fala: vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem. O Espírito que habita na gente, o Espírito Santo, expulsa o medo que a gente tinha de Deus. Porque não é para ter medo de Deus. O Espírito Santo expulsa os medos que você tem de Deus. Amém? A adoção faz isso. Deus não põe medo nos seus filhos. Deus não escraviza seus filhos a nada. Quem acusa é outro. Aliás, você sabia que a palavra Satanás quer dizer acusador? O único que acusa os filhos de Deus é o acusador, e o nome dele é Satanás. Deus não acusa. O propósito em Deus nos adotar, em segundo lugar, é nos tratar como filhos. Sabe por quê, gente? Pensa aqui comigo. Qual é o papel do pai em relação ao seu filho? Pense de maneira humana em relação ao seu filho ou à sua filha. Qual é o papel do pai ou da mãe? Primeiro é tranquilizar os seus filhos, tranquilizar os seus filhos nos medos dos seus filhos. O filho está dormindo lá no quarto escuro, está com medo, o pai vai lá, acende a luz: pai, eu vi uma coisa embaixo da cama, tem uma sombra embaixo da cama. Às vezes é um bichinho de pelúcia que ficou embaixo da cama. O pai vai lá, tira o bichinho de pelúcia e diz: não, é só um bichinho de pelúcia, não tem nada. O papel do pai e da mãe é apaziguar e tirar o medo dos filhos, trazendo o que para eles? Segurança emocional. Olha, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, papai está aqui, mamãe está aqui. Esse é o papel do pai. Do pai, pai, da mãe, mãe. É trazer segurança emocional. Então, se você se tornou filho de Deus, o papel de Deus é tranquilizar você, é dizer para você: vai ficar tudo bem, fique em paz, estou cuidando de você, perca o medo, está tudo bem entre eu e você. Não tenha medo de Deus, porque você se tornou filho dele por meio da adoção. E da onde vem essa certeza de que eu me tornei filho de Deus? Não vem da minha fé, vem da declaração do próprio Deus, que diz aqui: o próprio Espírito Santo testemunha com o nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a gente não é filho de Deus pelo nosso esforço, espiritualidade, acerto, rendimento na fé. A gente foi adotado pela graça,
salvadora. E outra coisa que eu quero dizer para você: não tenha medo de um dia deixar de ser filho de Deus por algum desacerto na sua vida, porque não se perde a filiação. Jesus disse: todo que vem a mim eu jamais lançarei fora. Não tenha medo. Tem uma linha espúria teológica por aí que diz que o crente perde a salvação. É uma teologia espúria, extra-bíblica. Então ele tem que tomar todo cuidado todo dia, porque se ele pisar fora do caminho, ele perdeu a salvação, já era. Não se perde a filiação. Por que não se perde a filiação? Você está percebendo que a linguagem que Paulo usa é uma figura de linguagem humana. Você não pode perder a filiação de Deus do mesmo jeito que você jamais deixará de ser pai ou mãe do seu filho. Não importa o que o seu filho faça de bom ou de mal, não é? Você sempre vai ser pai e mãe dele. Você vai envelhecer e vai continuar sendo pai e mãe do seu filho. Não se perde a filiação. Então nós temos que crer de coração que já estamos na família de Deus. E a família de Deus, queridos, é muito maior do que a igreja local que a gente frequenta. Às vezes a gente acha que família de Deus, é a igreja local. Família de Deus é maior do que a igreja local. Família de Deus é pertencer a um sistema não visível, um sistema espiritual, porque quem comanda é o Espírito Santo, onde Deus nos adotou para Ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente dentro da igreja, mas ainda fora da família de Deus. Está na igreja, mas não é da família de Deus. Como também há muita gente fora da igreja, mas dentro da família de Deus. Porque o critério não é pertencer a uma igreja. O critério é crer em Cristo e ser adotado na família de Deus pelo Espírito Santo. Esse é o critério. Pode ter muita gente na igreja que ainda não é da família de Deus. O Reverendo Hernandes tem um livrinho muito bom que você deve ler: Quase Salvo, mas Fatalmente Perdido. Mas há muita gente fora da igreja que faz parte da família de Deus. Portanto, o critério para fazer parte dessa família não é pertencer a esta igreja, àquela igreja, a outra igreja. O critério não é esse. O critério é crer em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu faço parte da família de Deus e vou à igreja que eu quiser. Só que a família de Deus é maior que a igreja. Então é preciso você acreditar em dias melhores por essa causa. Você agora é filho de Deus, você agora faz parte da família de Deus, e isso aí ninguém pode roubar, tirar ou fazer você perder isso. Ninguém. Então Jesus disse uma vez para os discípulos: alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Não fiquem alegres porque vocês estão expulsando o demônio. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida.
Essa é a razão mais do que suficiente para olhar o futuro com esperança e alegria. Desculpa, com alegria e com esperança, e ter a certeza de que dias melhores virão. Mas não esqueça, Cristo é o ponto de partida para dias melhores. É preciso você entregar sua vida na mão de Jesus quanto antes, porque é só Ele que produz dias melhores. A segunda verdade é que dias melhores são fruto do livre acesso a Deus. Qualquer um que crer em Cristo tem acesso a Deus a hora que quiser, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da sua casa, lá na praia, embaixo de uma árvore, em qualquer lugar, dirigindo o carro, tem livre acesso a Deus. Você vai falar, vai orar e Deus vai te ouvir. Livre. Não tem hora marcada com Deus. É a hora que você quiser. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila. E a terceira verdade é que dias melhores estão garantidos para todos que são filhos de Deus. Se você creu em Cristo, entregou sua vida a Cristo, você foi adotado pelo Espírito Santo na família de Deus. Você é filho dele e nunca vai perder essa condição de filho de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de encerrar. O Sérgio pode apagar a luz para a gente, com essa música que para mim é um convite a descansar na sua condição atual de filho de Deus. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, ou sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus tem bastante água para nadares livre